uma das dicas é: comecem a falar antes que eles comecem a usar. Falar sobre uso, sobre drogas em casa, ela não vai fazer com que o seu filho use drogas. Principalmente na adolescência, essa é um ponto crucial. Prevenção chega antes, quer dizer, nós temos que estar atentos não somente na adolescência, mas já lá na primeira infância até a vida toda. E aliás, prevenção começa em casa. Nada é tão contagioso quanto um exemplo. É necessário que a gente tenha limites para essa geração ilimitada. Um dos primeiros mitos refere-se ao fato de que estabelecer regra é ser autoritário, quando na verdade os limites eles vão funcionar como uma segurança para esse desenvolvimento saudável do nosso filho e da nossa filha. Então, mas é importante que as regras sejam claras. Pai e mãe tem que ter a mesma informação para o seu filho. Não vale a velha, vai falar com seu pai, vai falar com a sua mãe. O importante é que o pai e a mãe falem: para aí que eu vou conversar com a sua mãe e nós vamos decidir e vamos juntos construir essas regras aqui em casa. Acho que é importante também pensar que os pais também são gente. Então, pais são gente, o que nós queremos dizer também com isso? Que pais devem ser respeitados, olhados como tal. Essa história de eu sou super amiga da minha filha me preocupa. Por quê? Porque mãe é mãe, mãe não é amiga. E é esse tipo de relação que os filhos devem estabelecer com seus pais. Não somente de entender que os pais são autoridade no sentido de mais velhos e serem respeitados dentro dessa família. Mas eu acho complicado aquelas famílias que as relações elas são pouco claras, em que se confundem quem é o pai, quem é o filho nessa casa. Uma das outras questões é que durante muito tempo se acreditou que resiliência, ou seja, essa capacidade de resistir apesar das dificuldades, ela era inata. Ou se tinha ou se não tinha. Hoje nós já sabemos que resiliência é algo que pode ser desenvolvido. E esse é um dos papéis importantes na prevenção, é desenvolver a capacidade de resistir dos nossos entes queridos, apesar das diversidades. Então, apesar de eu passar por luto, por alguma situação difícil, nem por isso eu vou experimentar ou vou usar substâncias. Então, para a prevenção, é importante a gente diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. Períodos de transição são as fases em que nós devemos ficar mais atentos. Quando eu chamo período de transição, são aqueles, por exemplo, entre o ensino médio e a faculdade. Ou aquele em que eu estou saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Esses são os períodos mais propensos para a experimentação e posterior continuidade do uso. Então, nós temos que, na verdade, diminuir os fatores de risco. Entre esses fatores de risco para o uso de substâncias, podemos citar um comportamento subitamente agressivo desta criança, deste adolescente, alterações emocionais súbitas, falta de apoio dos pais, falta de limites e regras claras, um mau desempenho escolar, várias repetições, isso certamente é um fator de risco para a experimentação e continuidade de uso, e a presença de algumas doenças psiquiátricas, e entre elas eu quero chamar a atenção para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que uma vez tratado na infância tem menos chances deste garoto ou desta garota vir a usar substâncias na vida adulta. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
não tratado aumenta em 3 a 4 vezes a chance do consumo de drogas na adolescência e na vida adulta. Então, acredito que vale a pena tratar. Outras dificuldades, relações sociais e retraimento são fatores de risco, e hoje bullying é uma temática que está bastante presente dentro das escolas, e os professores estão aprendendo a desenvolver mecanismos para prevenção deste fenômeno, que está fortemente associado também com o uso de substâncias na adolescência e na vida adulta. Fatores de risco também, podemos falar aí, pais que usam drogas. A tolerância dos pais para o uso de drogas. Muitas vezes os pais preferem que os filhos usem dentro do seu quarto do que usar na rua. E isso nos parece um engano, porque a mensagem segue sendo: tudo bem, pode usar. Também temos que falar de fatores de risco, como a disponibilidade ou fácil acesso a essas substâncias, principalmente em casa, com adegas lotadas e geladeiras lotadas de bebida. Beber junto com o seu filho, principalmente adolescente, traz a falsa percepção de controle. Então, vamos refletir a respeito deste fator de risco. Queria chamar a atenção também que um forte fator de risco para a experimentação e uso de álcool e drogas na adolescência está a influência dos pares. O quanto o meu meio de jovens que também usam álcool e drogas estimulam o consumo desse indivíduo. E finalmente, o que nós temos que fazer para protegê-los? Entre eles é promover uma convivência afetuosa com os nossos filhos e principalmente supervisionar atividades. Muitas vezes os pais são taxados de vigilantes, vigias dos seus filhos, porque querem saber aonde eles estão, com quem estão, o que ele está fazendo. Mas é importante que os pais tenham em mente que eles estão seguindo no caminho correto, porque supervisionar, saber onde eles estão e principalmente fazer isso de uma forma afetiva vai garantir que essas chances de uso, muito provavelmente, serão menores. Participação escolar. Então, o pai tem que saber o que está acontecendo na escola com o seu filho e com a sua filha. Atualmente, nós temos visto muito a terceirização dos cuidados. E entre essas, a terceirização somente para a escola se responsabilizar por toda a complexidade que é educar, ensinar uma criança. E os pais têm que estar próximos dessa escola para poder garantir que essa educação seja feita de uma forma mais adequada e a contento. Também dos fatores de proteção são a participação em atividades extracurriculares. Então, em grupos, principalmente, em que partilham valores em comum. É a natação, é o balé, é o grupo religioso, todos esses vão ser fatores protetores. O Dr. Ascioli, um certo ano, falou uma frase que eu colei dele, né, e que está aqui na tela, que é: o maior neuroprotetor que a ciência tem conhecimento até hoje se chama mãe. Então, a importância, né, da presença, e pai também é importante, obviamente, mas o quanto a maternagem e estar próximo ao seu filho vai protegê-lo do uso. O esporte, participação, igreja, espiritualidade, clubinhos de escoteiro são fatores que irão promover também a proteção. E aqui, falando especificamente da religiosidade barra espiritualidade como um forte fator protetor. Queria chamar a atenção que a espiritualidade, ela é fator protetor tanto para o início do consumo, quanto depois, quando o indivíduo já está em uso, já está dependente. A espiritualidade também tem um papel significativo para ser um dos alicerces, né, das motivações para que este indivíduo deixe o uso de drogas. Ainda caminhando nos fatores de proteção, aceitar as normas antidrogas,
Ambiente familiar e escolar livre de drogas, e quando eu falo drogas, eu estou falando também de álcool e tabaco. Estímulo e colaboração, a solidariedade, ter expectativas positivas a respeito do futuro. Então, me preocupa quando eu pergunto a um jovem e ele diz: qual é o seu projeto de vida? E o jovem fala: não sei, tanto faz. É importante que nós cultivemos e estimulemos este valor que é: qual é o seu projeto de vida, o que está incluído no seu projeto de vida, para a gente poder construir isso junto e garantir que esse indivíduo tenha na vida adulta, na adolescência e na vida adulta e na sua vida toda bastante dignidade. O papel da escola é fundamental na prevenção, ela não é responsável por todas as questões, mas esse sentimento de pertencimento a uma escola é também fator protetor para o uso de drogas. Lembrar aos pais e professores que palestras isoladas, elas têm pouca eficácia a longo prazo. O que vai fazer a diferença na sua escola é, de fato, ter um projeto duradouro que comece lá no ensino fundamental, caminhe para o ensino médio e que possa alcançar também um projeto dentro da universidade para a promoção de saúde e também de prevenção. Queria também dizer a vocês que pais e professores são modelos de conduta. Os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos alunos, eles estão olhando, observando aquilo que nós estamos fazendo. Então, obviamente, se eu fumo, eu bebo, eu uso droga, talvez eu não seja um bom exemplo para essas crianças que estão em formação. Então, a minha mensagem deve ser compatível, obviamente, com aquilo que eu represento para esta sociedade. E as estratégias para reduzir tanto o bebê quanto o uso de tabaco, quanto o uso de drogas nesta população, ela deve envolver os jovens, mas também os adultos. Então, as estratégias de prevenção devem estar centradas também nos adultos. Então, o papel das políticas públicas, o papel da escola, o papel da comunidade, o papel da família, o papel da religião, o papel da igreja, todos trabalhando junto para que o nosso objetivo maior, que é postergar a iniciação do consumo de bebida e, quem sabe, prevenir o uso de drogas nessa população. Afinal de contas, a responsabilidade é de todos nós.